Queridos irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui pela primeira vez, participando deste congresso unificado e hoje com a participação dos adolescentes. Eu quero agradecer ao pastor Hugo pela oportunidade de estar aqui. Helder, Deus abençoe. Cantora Valquíria teve em Coité várias vezes, Deus abençoe também. E o pastor Greg que intermediou a minha vinda a este culto, a esta festa. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Prometo que não vou passar das 10. Eu sou um pouco chato com o horário também. E a minha jornada de retorno é um pouco longa, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou em meu coração. Quantos ainda querem ouvir Deus falar? Amém. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Agora queria pedir um pouquinho de silêncio. Obrigado. Porque quando nós louvamos, Deus para nos escutar. Mas quando a palavra é ministrada, nós paramos para ouvir Deus falar. E eu quero a sua atenção, por gentileza. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, apenas a parte inicial, que é base para o tema Eu acredito na minha geração, que nos diz assim: mas vós sois a geração eleita. Você pode repetir 1, 2, 3? Mas vós. Antes que eu pregue, dê a paz do Senhor à pessoa que está ao seu lado, para não perder o hábito, para não perder o costume. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa carta que Pedro escreveu, ela foi escrita em um dos momentos mais difíceis da igreja do primeiro século aqui na terra. Pedro vai escrever para uns irmãos que estavam dispersos pela região da Ásia Menor, estavam em regiões como Ponto, Galácia, Capadócia, a própria Ásia e também nas partes da Bitínia, em um momento de intensa perseguição contra a igreja. Pedro escreve em um desejo profundo de consolar o coração dos irmãos naquele instante, porque a perseguição por parte do imperador Nero era muito, mas muito grande. Para termos uma noção do que estava ocorrendo, e porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta carta, precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente no ano 64 depois de Cristo, quando o imperador Nero, que tinha um desejo de construção e de construir dentro do Império Romano, mas precisava derrubar alguns monumentos naquele tempo, Nero então ateia fogo na própria cidade, e então depois de atear fogo, Nero é acusado de cometer este ato. O processo é que os cristãos daquela época eram muito mal vistos pelo Império Romano. Então Nero se aproveita desse momento em que muitos não acreditavam e viam de uma forma negativa a igreja. Nero então acusa os cristãos de terem ateado fogo em Roma. Além deste fato, judeus da Palestina se levantam em uma guerra, em um ato de rebelião contra o Império Romano para se libertar do jugo de Roma. Se levanta em uma guerra chamada, talvez uma guerra não santa, mas uma guerra, uma batalha de libertação naquele tempo. E quando eles se levantam para buscar libertação,
em uma guerra contra o Império Romano, vem se cumprir aquilo que Jesus disse, porque o templo em Jerusalém, ele vem abaixo, como Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Diante de tamanha perseguição, Pedro então escreve esta carta para fortalecer o coração dos irmãos naquele momento. O interessante, e fazendo uma analogia com o nosso tempo, a perseguição que eles sofreram não é a mesma que nós sofremos hoje, mas a igreja atual também sofre as mesmas perseguições, sofre as mesmas adversidades, ela sofre as mesmas situações que a igreja, em situações diferentes, mas de uma perseguição acirrada contra a igreja do Senhor. Pedro então se reporta àquela geração no capítulo 2 como a geração eleita, como a geração escolhida, como a geração que era a mesma do Antigo Testamento. E essa geração que Pedro está se referindo aqui é a igreja do Senhor. E me alegra porque que eu vou acreditar na geração atual? Por que eu devo acreditar na geração do tempo presente? Eu vou acreditar na geração do tempo presente, porque o próprio Jesus me dá uma resposta do porquê que eu devo acreditar na geração do tempo presente. Eu acredito porque um dia o Senhor Jesus está entrando em Cesareia de Filipe, os discípulos estão entrando com ele. A fama de Jesus, porque Jesus era tratado naquele tempo como em nosso linguajar atual, contemporâneo, como uma celebridade. Todo mundo queria estar perto de Jesus, ou para ser tocado, ou para ser abençoado, ou para receber alguma coisa, mas muitos queriam estar perto do Senhor Jesus, muitos queriam estar onde Ele estava. E naquele tempo Jesus então para os discípulos em uma reunião antes de entrar em Cesareia, estão chegando lá, e Jesus então pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? E eles começam a dizer: Senhor, alguns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Jesus então pergunta: mas vocês que andam há tanto tempo comigo, o que vocês dizem a meu respeito? Pedro recebe uma revelação, porque Cristo não recebe testemunho de homem algum. O testemunho que vem é dado pelo próprio Deus. Deus então abre a mente de Pedro, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai mais longe, olha para Pedro e diz: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, do grego Petro, pedra solta, pedregulho. Está dizendo: tu és uma pedra solta, mas sobre esta pedra, do grego Petra, rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito nesta geração porque Cristo utiliza uma expressão que reverbera, como que ele está dizendo: Pedro, você será o líder da igreja, mas a igreja é minha propriedade. Jesus se utiliza do pronome possessivo minha, que é o mesmo que está no tema. Eu acredito na minha geração, mas eu quero olhar este tema pela ótica divina, porque acreditar pela ótica de Deus significa dar crédito a esta geração. Ele está dizendo: eu dou crédito à minha geração, porque eu não tenho posses. Porque aqui minha, ele vai em dois sentidos: minha no sentido de posse, e minha para quem faz parte. Eu não tenho geração, eu faço parte dela. A geração que está aqui pertence àquele que é Senhor de todas as coisas. Mas uma luta é travada contra a geração atual, uma geração que está vivendo, e hoje não é somente os ataques externos, mas ataques internos. E Cristo falou sobre isso um dia. Ele utiliza de uma parábola para nos alertar
sobre os acontecimentos da última hora. Ele está com os discípulos e conta a parábola do joio e do trigo. Ele diz: havia um homem que tinha um campo e plantou no seu campo boa semente, mas dormindo os homens, o maligno veio, o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Ao semear o joio, cresceu o joio e cresceu o trigo. O joio no meio do trigo. Os discípulos queriam arrancar, mas ele disse: não, para que não arranque o trigo junto com o joio, para que não venha o trigo juntamente com o joio, mas deixa aí. Quando eu fui meditar acerca do papel do joio na atualidade, a ação do joio não é só externa, mas agora se tornou muito mais interna. Qual é a semente do joio no meio da geração atual? A semente do joio na geração atual é o chamado pragmatismo religioso. E o pragmatismo religioso é uma doutrina filosófica maligna e perigosa, que prega contra o culto a Deus, a exposição da palavra, e traz para dentro da igreja o entretenimento, a falsa revelação, a falsa profecia e o falso milagre. Para esta doutrina filosófica, aquilo que dá certo não importa se é errado, mesmo dando certo não importa, o que importa são os resultados. O pragmatismo está dizendo: não importa como Deus está olhando a igreja, o que importa é que está dando certo, o que importa é que muitos estão vindo. Mas uma coisa é o homem enxergar na sua visão, outra coisa é Jeová está olhando para a igreja. Outra semeadura do joio é o relativismo religioso. E no que pauta o relativismo religioso é outra filosofia muito, mas muito difundida. É uma filosofia que nega a verdade absoluta. É uma filosofia que diz que a verdade é de acordo com a visão de cada um. É como eu enxergo as escrituras. É uma visão subjetiva. É como eu vejo a igreja, não como Deus vê a igreja. São sistemas que estão sendo trazidos para dentro da igreja. Mas eu dou glória a Deus, porque mesmo que esses sistemas entrem na igreja, não podem parar o crescimento da igreja, porque o dono da igreja é aquele que é Senhor sobre todas as coisas, é aquele que domina e sustenta todas as coisas. Mas a geração aprovada por Deus, a geração que eu acredito e que Deus acredita, é uma geração que não consegue dar um passo sem a presença do Senhor dos Exércitos. É uma igreja diferente. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo protótipos de igreja. Primeiro protótipo que eu vejo no Antigo Testamento, eu olho para Moisés, protótipo de igreja. Moisés, no capítulo 2, no capítulo 3, a partir do verso 1, é uma pessoa. Era alguém que conhecia Deus de uma forma teórica. Eu entendo porque Deus não permitiu que Moisés crescesse no palácio de Faraó. Eu entendo porque Deus não permitiu que Moisés crescesse e aprendesse toda a doutrina que vinha da terra do Egito. Era uma terra pagã, adoradora de diversos deuses, adoradora de diversas divindades. Deus não iria permitir. Moisés nasceu no meio do seu povo. Deus permite que ele seja dado ao Egito, mas retorne para a mão da sua família, porque cabia à família no Antigo Testamento educar os filhos, contando a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Ele crescia com identidade, ainda que fosse para o Egito, mas crescia com identidade. Ele aprende a história, ele cresce e é levado para o palácio. Mas o que me chama a atenção é que com 40 anos de idade, não há nenhum registro que Moisés tenha sequer feito uma oração a Deus. Eu olho para Moisés e comparo com aqueles crentes que estudam teologia, maravilha, tem que estudar, que estudam demais,
tem que estudar, mas vivem no campo da superficialidade. Tem muito conhecimento, mas pouca intimidade. Ele sabe muito sobre Deus na teoria, mas não conhece Deus na intimidade. É um teórico espiritual. Ele julga todos, ele condena todos, mas não sabe quem é Deus. Esse era Moisés, mas quando ele foge para uma terra desconhecida, depois de cometer um pecado, um assassinato, 80 anos de idade, Deus aparece em sua vida. Ele tenta até fugir, ele tenta até correr, mas depois que se acostuma com Deus, não consegue mais dar um passo sem a presença do Senhor. É tanto que no capítulo 33 de Êxodo, quando o povo peca contra Deus, Deus diz: Moisés, eu não andarei mais no meio do povo. Se eu der um passo com este povo, eu mato toda esta geração. Eu mandarei um anjo, ele vai com você, vai caminhar tua trajetória. Aí Moisés diz: não, Jeová, anjo é bom, é maravilhoso, o anjo do Senhor abre caminho, mas eu não quero anjo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Quem tem presença dele, levante a mão e adore a ele. Moisés é um protótipo de igreja. Moisés é o que a igreja atual precisa para entender como Deus quer acreditar na geração atual. O Moisés que sobe ao Horebe é um, o Moisés que vai para o monte é um, mas o Moisés que sai de lá é totalmente diferente. Aqui é o teu Horebe, para lá no Egito você fazerá a diferença. Porque quem muda o culto não é o homem. Você pode ter um pregador como for, de alta eloquência. Você pode ter alguém que faça coisas extraordinárias no culto, mas se a presença dele não estiver, é apenas um encontro de pessoas, é uma reunião qualquer. Eu me recordo que quando Jesus chega em Caná da Galileia para a festa, ninguém deu conta, nem entenderam quem estava lá, mas ele estava lá. Tem momentos que ele chega no culto, mas muitos de nós não sabem que ele está lá, não detectam a sua presença, mas ele estava no culto. E nesta noite Jesus está neste culto. O lindo é que quando termina o vinho, porque para a cultura judia daquele tempo, vocês provavelmente sabem, mas para refrescar a memória, faltar o vinho era uma mancha, uma mácula para os noivos, que eles levariam por toda a sua vida. E Maria inteligentemente não procura Pedro, não procura Tiago, não procura João. Maria vai até Jesus Cristo de Nazaré. Maria sabia que somente a presença dele pode mudar todas as coisas. E eu acho lindo agora, porque espiritualmente algo acontece ali. Quando a presença dele está ali, alguma coisa iria acontecer. Maria vai até Jesus: Senhor, acabou o vinho, não tem mais nada, a festa está comprometida. Jesus: não, que tenho eu contigo? Uma palavra de carinho na cultura deles. Que nós temos a ver com esta situação? Então ela disse: olha, o vinho acabou, o casamento está comprometido. Só que aí Jesus estava na festa. Vou te dizer uma coisa, meu irmão: se Jesus não estiver na festa, você entra da mesma forma e sai do mesmo jeito. Mas se Jesus estiver na festa, e ele for o centro da festa, se prepara, porque você não volta para casa da mesma forma. Ele te toma pela mão e te conduz para a tua casa, porque ele é Deus.
Tinha 6 potes de pedra que cabiam entre 80 e 60 litros de água, vazios. E aqui entra a parte linda, como Jesus transforma as coisas sem mesmo chegar perto delas. Jesus disse: olha, enche essas talhas de pedra com água. Agora olha o que é lindo. Se você ler o texto, à medida que eles derramavam água, a água já ia se transformando em vinho. À medida que derramava, a água já estava mudando a sua forma. À medida que a água entrava, Jesus já estava operando o milagre. Não foi depois que encheram, não. Foi enquanto estava derramando a água. O vinho é símbolo de alegria. Quando você está na presença dele, ele vai derramando o vinho sobre a tua vida. Ele vai trazendo alegria sobre a tua casa. Ele vai trazendo alegria sobre a tua vida. Agora, o que muda ali não é Jesus tocar na água. O que mudou ali foi o que saiu da sua boca. Jesus não toca na água. Jesus apenas fala para encher de água. Depois de encher, ele leva ao mestre de cerimônias. Sabe o que é que eu aprendo aqui para encerrar, caminhar para o encerramento? Foi a palavra dele que mudou a história daquele casamento. Se a palavra for tirada do altar, nada vai mudar na igreja atual, porque a palavra de Deus é a boca dele aberta na terra. É ela quem muda vidas, é ela quem transforma vidas, é ela quem muda a tua história. Se você entrou aqui e ama esta palavra, levante a mão e dê um brado de glória a ele. Ramandoko baiacandaraba candoreva candaraiacé. E andocou mandaia naia candoreva candaraba xuria ramanto coia candarai chamando coia seba darai e ando coia bacandarai. Igreja amada, prepara, porque está chegando a hora de cantar o hino da vitória. A palavra já foi liberada e nesta noite Deus está operando na tua vida, Deus está operando na tua casa, Deus está operando no meio dos teus, porque este lugar não é comum. A presença dele, a palavra dele se faz presente. Oh, glórias! Não podemos tirar nunca a palavra. Ela é insubstituível. É tão insubstituível que quando João está na ilha de Patmos e é arrebatado em espírito, chega nos céus. O lindo é que o texto vai deixar claro que ele chega no céu de costas para quem estava atrás dele. E ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. E quando ele vira para ver quem falava com ele, João foi o único que viu Jesus crucificado, humilhado, e o único em vida que viu Jesus glorificado. Se eu fosse conversar com João, como ele escreveu aí: João, você viu ele na cruz, como é que ele estava sofrendo? Maltratado, irreconhecível. Mas e quando você subiu, João, para os céus, está diferente. Quando eu virei para ver, não deu para ver os cabelos que estavam diferentes, brancos como a mais pura lã. Olhei para a sua veste, não estava salpicada de sangue não, era uma veste branca e resplandecente, com cinto de ouro em volta do seu tronco. Olhei para os pés como latão reluzente, dos seus olhos como chama de fogo. Aí ele diz: olhei para a sua boca, e saía duas espadas, uma espada de 2 gumes, uma referência ao poder da sua palavra. Aí João disse: eu caí como morto, mas ele falou comigo e disse: não temas,
Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Quem acredita que Ele está vivo aí, quem acredita que Ele está vivo aí, receba a presença dEle nesta noite. Tira um minuto para adorar a Ele nesta noite. Tira um minuto para agradecer nesta noite, porque a presença dEle está neste lugar. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Quem é batizado seja renovado nesta noite. Quem não é batizado, adora, porque Ele te renova. Palavra. Paulo diz que a palavra é como espada de penetra até a alma. Você pode estudar sociologia, muda seu entendimento, mas só lhe dá ideologia e conhecimento. Você pode estudar filosofia, te dá conhecimento, entendimento, mas não muda a tua alma. A palavra é diferente, te dá conhecimento, entendimento, muda a tua história, a tua vida e te dá esperança para morar lá no céu. Eu estava em uma casa há 3, 4 meses atrás. Tem um senhor que congrega conosco lá na subsede. Ele sentou, um parente meu sofreu acidente, fomos visitá-lo. Ele estava sentado, eu já estava lá, eu sentei do lado dele. E ele disse assim para mim: olha, eu amo ir para a igreja. Eu gosto de frequentar a igreja, mas eu não acredito na Bíblia. Que a Bíblia foi escrita por homens e eu não acredito. Eu disse: o senhor tem carro? Se o senhor compra um carro, ela vem com um manual. Se der defeito, você sabe onde corrigir. Se você compra um móvel e o marceneiro vem colocar o móvel em pé, ele precisa do manual para poder colocar o móvel em pé. Assim a Bíblia, Deus disse: você pode olhar para a natureza, vai me conhecer em parte, mas eu estou te dando um manual para saber quem eu sou. E quem é que o Senhor é? Eu sou o Senhor de todas as coisas, e operando eu, ninguém impedirá. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé em nome de Jesus. Eu peço neste momento, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado e diga: Jesus te quer no céu. Eu quero te ver no céu. Você vai para o céu. Oh, sinto a presença dele neste lugar. Você sente vontade de adorar? Você sente vontade de dar glória? Essa casa é dele, este lugar é dele. Esse lugar poderia não ser, mas quando a igreja está reunida, tem presença, tem palavra, a casa é dele, só dele e de mais ninguém. Eu não canto não, mas para encerrar com louvor, se eu cantar você não fica. Só Valquíria para cantar, mas cante: a casa é sua, pode entrar. Essa casa é... Faça o coral para ele. Faça o coral para ele. Não é para mim, é para ele. É essa. Oh, glórias! Enquanto você louva, eu vou convidar quem não é evangélico para vir. Onde está a primeira pessoa? Jesus quer mudar tua vida.
Venha sentir o que a gente sente. Oh, glórias! Oh, te adoramos, Senhor. Que o teu nome vem me ensinar. Convida esta pessoa que está ao teu lado. Jesus quer mudar a sua história. Onde está a primeira pessoa? Jesus quer mudar a tua história. Se não tem, levante sua mão como um ato de fé, por gentileza. Já estou encerrando. Enche o teu pulmão de ar e repita comigo: só. Não, aí está devagar. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Quem acredita, aplaude, dá glória, exalte Ele.